com todos vocês. Hoje nós vamos meditar a parábola chamada Parábola dos Talentos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, esta é a conhecida parábola dos talentos, que está dentro do capítulo 25 de Mateus, o mesmo capítulo da parábola que antecede, que é a parábola das 10 virgens ou das 10 moças. Tanto a parábola das 10 moças ou como a parábola dos talentos, elas estão dentro de um contexto maior, que começa lá no capítulo 24 de Mateus, que é um contexto escatológico, um contexto de final dos tempos. E dentro desse contexto geral, Jesus ele vai chamar a atenção, vai insistir numa coisa muito importante com os seus discípulos. Lembrando que ele está lá no Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos, e ele insiste o tempo todo: vocês têm que ficar atentos, vocês têm que ficar vigilantes. Por quê? Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento em que, no caso da parábola das 10 virgens, que o noivo virá. O momento, como no caso da parábola dos talentos, em que o Senhor retornará dessa viagem. Ele insiste o tempo todo: ficai preparados, ficai atentos. Essa parábola dos talentos, que é a continuação da parábola das 10 virgens, tem o mesmo ponto central, né? Tem a mesma lógica da parábola das 10 virgens. Lá se insistia que elas ficassem acordadas, que elas ficassem vigilantes. Na parábola dos talentos também, o tema central é esse, é a vigilância, é você ficar atento. Olha, todo esse tempo aqui que o patrão saiu para a viagem, não falou quando ele ia retornar, só que essa espera, essa atenção aqui na parábola dos talentos é uma espera ativa. É um momento em que o servo não pode ficar parado. O servo tem que estar trabalhando, o servo tem que estar produzindo, o servo tem que estar fazendo frutificar esses talentos que o Senhor deixou, que o patrão deixou para que eles trabalhassem em cima, para que eles pudessem fazer com que eles produzissem, esses talentos produzissem cada vez mais.
Essa parábola dos talentos, na verdade, é um desenvolvimento daquilo que Jesus falou lá no final do capítulo 24, antes ainda da parábola das 10 virgens. O que foi que Jesus falou lá no capítulo 24, quando ele estava explicando para os discípulos a importância de ficar atento, a importância de ficar vigilante, a importância de não esmorecer na fé. Olha só o que Jesus disse para eles no capítulo 24, versículo 45 a 47. Ele disse assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Por isso que ele começa a desenvolver essa historinha, essa parábola. Lembrando que a parábola sempre pega um contexto conhecido dos seus ouvintes. Aqui no caso, um patrão que tem uma propriedade e que vai sair de viagem e que vai deixar todos os seus bens para esses empregados, esses servos, para que eles produzam mais, para que eles multipliquem esses bens. Agora, algumas perguntas a gente tem que estar fazendo aqui. Primeira coisa, é claro, quem foi que partiu para a viagem? Que viagem que é essa daí? Quem são esses servos? Para onde que foi esse patrão? Quando é que ele vai voltar? Por que que existe uma distribuição diferenciada desses bens? Por que esse medo, né, do terceiro servo aí? Se ele não roubou nada, ele devolveu aquilo que o patrão tinha dado para ele. Outra coisa interessante, o que é esse banco que fala aqui que tem que ser depositado? E finalmente a pergunta, né, o que são esses talentos? O que é o talento? Com certeza a gente já ouviu várias vezes pessoas dizerem que esses talentos significam os dons que nós temos, o dom de cantar, o dom de jogar futebol, o dom de fazer isso, o dom de fazer aquilo, né? Ou melhor, são as capacidades que nós temos. Mas espera aí, nós percebemos uma coisa interessante no texto do Evangelho. Quando o Senhor distribui esses talentos, Ele distribui de acordo com a capacidade de cada um. Veja bem, é necessário já essas pessoas, esses servos terem, e cada um tem, e todos temos, essas capacidades, esses dons. Um vai ter um dom, vai ter uma capacidade maior para fazer determinada coisa, outro para outra coisa. De acordo com as nossas capacidades, esses talentos vão ser distribuídos pelo Senhor, pelo patrão. Quem que é esse patrão? O patrão, é claro, aqui na parábola, é o próprio Jesus Cristo. Para onde foi? O que é essa viagem? O que é esse tempo? Esse tempo é o tempo que a gente poderia dizer, o tempo entre a Páscoa e o tempo da volta de Jesus. Esse tempo é chamado de tempo da igreja. E então, Jesus, ele vai deixar, como ele deixou com os seus discípulos, ele deixa para a igreja, para todos nós que somos seus servos. Quem são esses servos aqui da palavra? Somos cada um de nós. São todos aqueles que fazem a igreja, todos aqueles que formam a igreja. E ele deixa os seus talentos. Na época de Jesus, os talentos eram uma medida de peso, que depende da época, depende da situação. Esse peso, essa medida equivale mais ou menos a 35, chegando até a 50 quilos de ouro ou de prata. Veja bem, é uma riqueza muito grande. Mesmo aquele que recebeu um talento só, é muita coisa, não é? E o que é essa riqueza do Senhor? O que é esses bens do Senhor que Ele deixou com os seus servos, que Ele deixou com os seus discípulos e que Ele deixa com toda a sua igreja? Os bens do Senhor, a sua riqueza, é tudo aquilo que nós encontramos através da igreja. Nós temos, primeiramente, é claro, o batismo, nós temos o dom da palavra, né? Primeiramente, nós temos todos os sacramentos, nós temos todos os ministérios para fazer com que cada fiel, fazer com que cada cristão possa de verdade encontrar Jesus. E todos nós, segundo a nossa capacidade, somos convidados a trabalhar esses dons, a fazer com que esses bens possam mostrar Jesus no mundo, possam fazer o reino de Deus acontecer, cada um segundo a sua capacidade.
Dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, a gente sabe que tem pessoas que têm muito mais facilidade para uma pregação, para levar a palavra. Temos outros que são mais reservados, que não têm tanta força assim para poder falar da palavra, para poder levar Jesus dessa maneira, mas tem outras maneiras dele poder também fazer frutificar esses dons, frutificar esses talentos. Aí o texto vai dizer uma coisa interessante. Quando esse Senhor volta, lembrando, aqui está falando do final dos tempos, mas essa volta de Jesus acontece todos os dias, né? Quando esse Senhor volta, ele vai pedir contas da administração. Como que você administrou os meus bens? Como que você administrou isso daqui que eu deixei? Um e o outro, os dois primeiros, eles conseguiram dobrar tudo isso daí. O terceiro, ele já chega já com medo. Senhor, me perdoa, olha, eu sei que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, eu fiquei com medo, aí eu enterrei, eu não fiz nada, deixei lá, eu estou te devolvendo aquilo que o Senhor deixou. Aí olha só o que o Senhor vai dizer: por que você não colocou isso em um banco para poder fazer crescer, para poder multiplicar? Por que você fez isso? O que é esse banco? O que significa esse terceiro servo aqui? Enterrar, ficar com medo? Veja bem, muitas pessoas recebem na comunidade o ministério, muitas pessoas começam até bem, tentando fazer as coisas de Deus funcionarem, fazer a comunidade crescer, só que de repente, por falta de tempo, de repente por qualquer outro motivo, estão lá, responsáveis de determinado ministério, mas também não produz nada. Então, antes de produzir nada, o melhor é depositar isso daí no banco. O que é o banco? O banco é a própria igreja. É a igreja que vai pegar esse ministério, que deveria ser seu, só que você, por algum motivo, não consegue fazer isso daí, se fortalecer, se multiplicar. Então a igreja vai pegar esse ministério e vai dar para outro. Vai fazer com que o outro faça aquilo que você deveria fazer. Mas por que você não fez? O principal motivo está aqui, o medo. É o medo, aquele medo de não conseguir, aquele medo, no lugar de pedir o auxílio para o outro, no lugar de pedir auxílio para a igreja, para a comunidade de maneira geral, não, se acanha, se fecha, enterra o talento, que é o bem precioso que Jesus deixou para os seus discípulos, que deixou para toda a comunidade cristã, e não consegue produzir. Então que nós possamos na nossa vida, o tempo todo, primeiramente, estarmos vigilantes. Segundo, saber que cada um de nós, segundo a nossa capacidade, nós recebemos através da igreja, que recebe através do próprio Cristo, esses talentos, toda a riqueza do Senhor, tudo aquilo que Ele deixou. E que cada um de nós, segundo a nossa capacidade, nós somos chamados a contribuir, nós somos chamados a fazer com que todos conheçam essas maravilhas, todos conheçam essa riqueza do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja adorado, para que todos nós testemunhemos esse reino de Deus que deve acontecer aqui e agora.